Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 17. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster? Senhor Deus, ajude-nos, ó Pai, a compreender e aplicar a Tua palavra ao nosso coração nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito, que sempre nos ilumina para entendermos as mensagens que o Senhor deixou para nós na Tua palavra, que nesta manhã Ele continue a nos iluminar e a nos capacitar para compreender a mensagem que está sendo trazida a nós neste texto. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós recordarmos da semana passada, nós iniciamos o capítulo 6, João continua naquela visão onde Deus o levou da ilha de Patmos para aquilo que nós podemos chamar de a sala do controle, a sala de comando de todo o universo, de toda a criação. Neste lugar Deus mostrou para João que toda a história estava sob seu governo, e especialmente essa história foi entregue nas mãos do Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Ele governa, Ele comanda, tudo está nas mãos dEle. Nada, absolutamente nada acontece fora do seu controle, e Ele faz o que Ele quer, o que lhe apraz. Ninguém pode dizer para o Senhor: que fazes? Pois Ele tem o governo sobre tudo. Isso é extraordinário, isso traz uma segurança muito grande para o nosso coração. Quando João foi levado a esta sala do trono e teve esta visão, a igreja sofria uma terrível perseguição. Alguma coisa que nós desconhecemos no nosso tempo. Ainda que nós estejamos impactados pelo terror que tem sido imprimido por movimentos como, por exemplo, o EI, o Estado Islâmico contra os cristãos lá no Oriente, ainda assim, este terror, ele não se compara ainda ao que a igreja viveu nos primeiros 3 séculos, porque ainda um teatro nefasto, como foi estabelecido lá no primeiro século, onde a morte de cristãos de forma terrível, brutal, se tornou um espetáculo, se tornou o grande teatro do primeiro, do segundo e do terceiro século. Isso ainda não aconteceu. Nós estamos vendo sim cidadãos, cristãos fugindo dessas regiões hoje, exatamente por causa desse terror, mas nós não vimos nada ainda parecido. É provável que nós vejamos, mas ainda não. E João, oprimido junto com a igreja por todas essas visões, por essas perseguições do primeiro século, por esta mortandade, pelo ataque aos cristãos, ele estava desanimado. Então
na visão, num primeiro momento, quando ele vê aquele rolo que é a história, estava escrito por dentro e por fora, mas ninguém podia abri-lo, João chorou. Chorou porque ele precisava de respostas, chorou porque ele precisava de esperança, chorou porque ele precisava de alguma informação que lhe desse condição de continuar vivendo e de animar a igreja. E então o Senhor Jesus veio e abriu este livro. Ele pode, Ele é o Senhor da história. E então João vai se alegrar porque Cristo vai mostrar para ele que todos os acontecimentos da história, absolutamente todos, estão debaixo do seu governo. E eles todos cooperam para que uma história gloriosa, que vai redundar em glória para o Senhor, aconteça. E então o que João vê traz paz e alegria ao seu coração. Ele vê que diante do trono de Deus há louvor e adoração constante ao Senhor, porque todos estão absolutamente tranquilos a respeito desta condução da história. E então João vai poder animar a igreja. E esta mensagem é precisamente para fazer isso com a igreja. Não é para colocar terror no coração dos crentes. Se alguém deve ficar aterrorizado com o que este livro diz, são aqueles que não temem a Deus. Mas esses propriamente ditos, que não temem a Deus e não creem, eles não dão a mínima para esta mensagem. Mas como nós lemos nesse texto e estudaremos a seguir, um dia eles vão ver, um dia eles ouvirão, e nesse dia o terror vai tomar conta de seus corações. Mas para a igreja, essa mensagem é uma mensagem de motivação, é uma mensagem de consolação, é uma mensagem de ânimo. Nós vimos no capítulo 6 que Deus mostrou para João a abertura dos 4 primeiros selos, até o versículo 7. E aí na abertura desses 4 primeiros selos, nós vimos a saída de 4 cavaleiros. Esses 4 cavaleiros, que são dirigidos primeiramente pelo Senhor Jesus, que é representado no cavaleiro branco, sobre o cavalo branco. Este cavaleiro governa a história, ele veio para vencer, ele é vencedor desde o princípio. Mas junto com ele vieram algumas crises, que são representadas pelos outros 3 cavaleiros do Apocalipse, que aparecem no início do capítulo 6. Estas crises para os cristãos são ministros de Deus para nos mostrar o quanto nós necessitamos de Deus e o quanto nós devemos buscar a Cristo. Em outras palavras, essas crises todas, elas nos empurram, elas magneticamente nos chamam para perto de Cristo. Guerras, lutas, fome e até a própria morte, tudo isso contribui para mostrar, deixar claro aos nossos olhos que nós somos absolutamente incapazes de viver sem a esperança da glória, sem o nome de Cristo invocado sobre nós, sem a justiça de Cristo. Aliás, toda essa conturbação no mundo é exatamente pelo homem ter obstinadamente abandonado o Senhor e tomado uma direção oposta. Mas agora, depois do Senhor mostrar nesses 4 primeiros selos para João qual era a realidade da história, a realidade por trás dos olhos, a realidade do plano eterno de Deus, agora Deus vai mostrar para João, a partir do 5º selo, a realidade daqueles que já morreram, daqueles que estão no céu, aqueles que morreram em Cristo. E então ele vai dar uma visão do clamor deles diante do Senhor, e por fim, no último selo, no penúltimo selo, no 6º selo, Deus vai mostrar para João aquilo que estava para acontecer, aquilo que estava programado para acontecer no fim. É curioso que João vai fazer isso em todos esses conjuntos de 7 que nós encontramos na primeira parte de Apocalipse. Quando nós estudamos as 7 igrejas, se você observar, na última igreja, a igreja de Laodiceia, há uma indicação do juízo. Porque quando faz promessas àqueles que se arrependerem, àqueles que perseverarem, diz que estes se assentarão com o Senhor no seu trono. E a ideia ali é a ideia de assentar para julgar. E então João vai terminar todas essas sessões das 7 igrejas, dos 7 selos, das 7 trombetas, todas ele vai terminar sempre com um cenário do juízo final. E então nós vamos ver um clamor no 5º selo, diante do trono de Deus, por aqueles que ainda estão vivos, mas principalmente para que Deus vingue a sua glória. E nós vamos encontrar no 6º selo a resposta de Deus, a vingança que está preparada por causa do nome de Cristo, que foi recusado, que foi odiado, e que por consequência desse nome ser odiado dos homens e ser um nome perseguido pelos homens, a igreja sofre. E no último dia então o Cordeiro vem para vingar o seu nome, o nome do seu Pai,
em todos aqueles que se recusaram a ouvir. É a resposta da oração que aparece no 5º selo. O 6º selo é a resposta. Então, esses 2 selos, eles estão inteiramente relacionados e eles fazem parte desse conjunto de pedido e resposta de Deus. Então, vejamos, a partir do versículo 9, você encontra aí o 5º selo, que é o clamor no céu. No céu existe oração? No céu as pessoas oram? Segundo a visão que Deus deu a João, sim. Os santos que estão na glória, eles clamam, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, e eles na glória, porque já partiram, eles clamam a vindicação da glória do Senhor entre os homens, que simplesmente não temem a Deus. É como se eles estivessem lá com toda a convicção, restaurados, ainda não glorificados, porque os seus corpos não foram ressuscitados ainda, mas a alma deles está diante do trono de Deus. Eles estão em paz, eles estão celebrando a vitória que eles tiveram na cruz através de Cristo Jesus. Eles já estão felizes por terem sido salvos, por não estarem num lugar de castigo, mas estarem no conforto do Senhor. Mas ainda há no coração deles um desejo profundo por um outro acontecimento. E que acontecimento é esse? Que o Senhor consuma todas as coisas. Imagine você, quando você sabe, tem absoluta certeza de uma realidade e vê uma multidão vivendo um grande equívoco. E detalhe, uma multidão notificada a respeito da verdade, mas que insiste em viver no equívoco. E você está diante de um grande Deus que tem poder de acabar com tudo isso daí. E o que você vai pedir? Vai pedir: Senhor, por que o Senhor não resolve logo isso? Termina com isso, acaba com isso, se vinga deles. É isso que essa multidão faz na presença do Senhor. É o que nós vimos aqui do verso 9 ao verso 11. Mas existem algumas informações e alguns dados importantes. No versículo 9, por exemplo, mostra essas almas dos que já morreram, pela sua fé, eles estão na presença do Senhor. Este elemento importante aí do versículo 9, por que eles foram mortos? Eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles sustentavam. Isso é um grande privilégio. Nós podemos morrer de muitas coisas. Aliás, essa é a consequência do pecado. O homem experimenta a morte. Você pode morrer de velhice, você pode morrer por causa de um acidente, por causa de uma enfermidade muito grave. Mas esses aqui, especialmente a citação que João faz na visão, eram homens e mulheres que foram martirizados, foram mortos por causa da palavra que eles sustentavam, por causa do testemunho que eles tinham. Isso é interessante porque possivelmente o que Deus está mostrando para João, novamente, é uma visão confortadora. A angústia daqueles cristãos do primeiro século era perder os seus entes queridos por causa da fé, por causa do cristianismo. E agora Deus está mostrando para João, esses aí, precisamente esses que você está vendo morrer, seus irmãos, seus primos, seus tios, seus pais, seus avós, por causa da fé, eles estão diante do trono de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é para trazer conforto, isso é para trazer alegria, isso é para trazer paz ao coração. É óbvio que a salvação deles, como a de qualquer outra pessoa que crê em Cristo Jesus, não foi conquistada pela morte deles, mas a morte deles é algo que não vai ser esquecido por Deus, jamais. Não há o que se vingar de uma morte por velhice, não há o que se vingar de uma morte acidental, mas há sim, da parte de Deus, o que se vingar daqueles que são mortos por causa do nome. A vingança não é por aquilo que aconteceu propriamente com o ser humano, mas a vingança é contra o ataque que foi feito a Cristo, através de atacar a vida daqueles que sustentavam a fé em Cristo Jesus. E então o que essa visão demonstra é que estes irmãos, todos eles morreram por causa do nome de Cristo, e Cristo vai vingar, o Cordeiro vingará a morte de todos esses que foram atacados pelo nome de Cristo. Por isso, no primeiro século, os cristãos, e você vai ver homens como Paulo, como Pedro, os apóstolos, dizendo que eles sentiam grande alegria em padecer. Aliás, Paulo nos ensina isso, em padecer por Cristo Jesus. Isso é um privilégio, não só viver e conhecer a Cristo, mas poder padecer por Ele, é um privilégio. Na ótica dos apóstolos, Deus não poupou essas pessoas do martírio, mas deu-lhes o poder de perseverarem mesmo em face à morte.
É um grande privilégio. Nós cedemos e mudamos de opinião por pequenas coisas. Basta que um amigo nosso não concorde, às vezes, com a opinião nossa, e nós nos vemos tentados a mudar de opinião. Infelizmente, por causa de benefícios, muitos, inclusive cristãos, negociam princípios da fé. E então, quando alguém chega ao ponto de morrer por causa da palavra, do testemunho de Cristo, este alguém realmente é alguém privilegiado, e é alguém que está sendo sustentado pelo poder do Senhor. E o Senhor não deixará impune a alma, a vida, as pessoas que fizeram isso contra os seus eleitos, contra o seu povo. As almas dos fiéis pedem uma vingança diante de Deus. Não é uma vingança pessoal, mas é uma vingança por causa da glória de Deus, que foi ofendida e foi ferida por aqueles que atacaram os que se declaram filhos de Deus. E então esta visão traz para aquela igreja o seguinte sentimento, que João vai ter, aí vai aprender com isso daqui, é que nós não estamos morrendo em vão. Nenhuma perseguição dessa é em vão. E se nós tivermos que morrer, a nossa justiça, a justiça do Senhor Jesus que está sobre nós, ela vai ser vindicada pelo próprio Deus. É esse o ponto. Não é um lamento, eles não estão lá na presença de Deus lamentando, senão o céu seria um lugar de tristeza. Eles não estão lamentando, eles estão glorificando a Deus, dizendo que o grande anseio do coração deles é ver o Cordeiro triunfando finalmente sobre todos que atentam contra a glória de Deus. É isso que eles estão fazendo. Este é um exemplo claro daquilo que Jesus faz no coração de uma pessoa, transforma e dá novos princípios, novos valores e uma coragem, e uma intrepidez que só pode vir de Deus. As almas dos fiéis, é descrito nestes textos também, que elas recebem vestiduras brancas. Essas vestiduras brancas representam a justiça de Cristo que está sobre eles. É uma veste de retidão, de santidade, de justiça, de alegria. Os condenados lá no primeiro século à morte eram vestidos de roupas pretas, para simbolizar que eles estavam condenados. Inclusive havia uma roupa que se colocava sobre o rosto de um condenado, que ela vai ser citada quando João vê o sol se escurecendo, como se ele tivesse encapotado dentro de um saco de crina. O que é esse saco de crina? Lá no Oriente Antigo, quando uma pessoa era condenada à morte, eles faziam um saco, que era um saco de couro de cabra. E esse saco era considerado um saco absolutamente lacrado e absolutamente negro. Por dentro, quando se fechava aquilo, não tinha nenhum tipo de penetração de luz. Já no final do primeiro século, havia uma alternativa para isso. Isso era feito com um couro de cavalo. E então, quando aquilo era lacrado e fechado e colocado sobre a cabeça de uma pessoa, ela não via nada de luz, era absolutamente negro. E então eles vestiam a pessoa com a roupa preta e lacravam sua cabeça com um saco de crina. E então essa pessoa ficava absolutamente na escuridão. E o que o Senhor faz com as almas daqueles que foram martirizados é revesti-los com uma vestidura branca. E não só eles, mas todos aqueles que creem em Cristo Jesus têm prometido vestiduras brancas no céu. Significa que eles foram justificados, que eles foram santificados, que eles foram transformados. Eles estão revestidos com a retidão de Cristo, com a santidade de Cristo, com a alegria de Cristo, com a justiça de Cristo. E então, é como se Deus estivesse mostrando para João, vocês não têm que se torturar, se entristecer, se chatear por aqueles que já morreram por causa do meu nome, porque eles estão na minha presença. E eles querem ver a glória do Cordeiro, e eles anseiam pela vitória do Cordeiro, tanto quanto vocês. E então João se vê animado com tudo isso, e esta visão deve também trazer ânimo para os nossos corações. O fato de sermos cristãos, de amarmos a Cristo, de termos sido comprados com o sangue de Cristo, não nos livra, não nos deixa eximados de passar por tribulações e perseguições, e elas podem acontecer a qualquer momento. Elas podem acontecer. Essa semana alguns malucos, por causa dessa crise aqui no Brasil, postaram nessas redes sociais que você devia esconder, devia começar a comprar muita comida, estocar combustível, aquelas coisas que norte-americanos gostam de fazer aí. E aí foram criticados por muitos, e todas as vezes que eu vejo algo assim, eu fico imaginando, vai chegar um dia que os cristãos vão realmente ter que fazer isso.
E vai chegar um dia que os estoques deles acabarão. E vai chegar um dia que nós seremos perseguidos e mortos por causa do nome de Cristo. A questão é, nós estamos preparados para isso? E eu acredito que ninguém está. Mas o Senhor, no tempo devido, nos preparará e nos dará força, como Ele deu para aqueles primeiros cristãos. Cristo não vai livrar-nos de sermos perseguidos, mas no meio da perseguição, como Ele sempre faz com seus filhos, Ele nos dará com certeza força para perseverarmos diante das ameaças dos inimigos. Infelizmente, no primeiro século, uma coisa muito terrível acontecia com muitos supostos cristãos. Muitos apostatavam da fé por causa das perseguições. E o que Paulo vai falar a respeito deles é que eles de fato não eram. E o que nós acabamos concluindo é que de fato não eram. E então a pergunta que nós devemos fazer é isso, sempre isso. Como eu me comportaria diante de uma perseguição? Eu preciso realmente que o Senhor Jesus me sustente, porque humanamente falando, qualquer um de nós cederia, como eles também cederiam. Mas se o Senhor Jesus nos sustentar, nós realmente atravessaremos. Se Cristo realmente habita em seu coração, você vai atravessar. Não importa. O Senhor não nos livra de tribulações nem de lutas, mas a palavra de Deus diz que no meio da tribulação Ele nos sustenta. E eu preciso ter esta convicção, para que eu não venha temer o futuro. Muita gente está temendo ao futuro, por causa de todas essas notícias que estão acontecendo. É impressionante, mas essas religiões orientais não cristãs, elas estão crescendo em todo o mundo numa proporção muito maior do que o cristianismo. E eles criam coisas virtuais como esse Estado Islâmico, por exemplo. É algo absolutamente virtual. Eles não têm uma fronteira, eles não têm um poder político, eles têm o terror. E é isso que eles fazem. E parece que ninguém tem força para enfrentá-los e ninguém consegue detê-los. E aí nós nos deparamos com cenas terríveis, como nós vimos essa semana, daquela criança deitada na areia. Eu acredito que aquela foto é uma das fotos que jamais será esquecida na história. Inclusive a Veja postou na capa do dia de hoje uma matéria que eles começam com uma citação na parte de cima de Agostinho e depois eles colocam a citação de um poeta alemão embaixo, um poeta polonês embaixo, e a citação de cima diz que Deus é bom e cria coisas boas. E aí Agostinho faz uma pergunta: de onde vem o mal? Só que eles não colocam a continuação do texto de Agostinho, porque Agostinho vai explicar muito bem a sua doutrina, e é uma doutrina da qual nós usufruímos, porque ela se torna um fundamento para a nossa doutrina. Ele vai concluir de onde vem o mal logo após. Mas eles não fazem, eles são extremamente injustos com o texto de Agostinho, e embaixo eles colocam que tudo vem do homem, tanto o bem quanto o mal. Está errado. O bem não vem do homem. O homem só produz o mal. Quando o homem faz alguma coisa boa, ele faz porque Deus o influencia para isso. Mas a história não vai esquecer o que está acontecendo hoje. Mas o que está acontecendo hoje, lá no Oriente, isso está vazando para a Europa e está vazando para o Ocidente, isso é apenas o começo. Eu não quero aqui dar um tom de alarmismo, mas eu quero simplesmente lembrar que a igreja do Senhor Jesus é o foco de toda a história. E não foram poucas as vezes que tudo na história, todas as nações se voltaram contra o nome de Cristo. E novamente isso está acontecendo e está se avolumando em uma velocidade extremamente rápida. E nós devemos pensar sobre estas coisas. Deus já nos deu o conforto antecipado através dessa visão que Ele enviou para João. Nós temos que ter esta convicção. Muitos já morreram, muitos estão morrendo por causa do nome de Cristo hoje, e muitos ainda morrerão, talvez até nós, por causa do nome de Cristo. E se Deus fizer isso, glória a Ele, porque será um grande privilégio padecer pelo nome do nosso Senhor, porque Ele se entregou por nós. Então olhe para as suas lutas, para as suas tribulações, como oportunidades de glorificar a Deus no meio do fogo da provação. Mas então vamos ao sexto selo. O sexto selo é a resposta ao clamor que existe no céu e sobre a terra.
E então o sexto selo é a declaração de que o juízo chegou. O versículo 12 diz: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. As imagens que são apresentadas aqui por João são imagens terríveis. São imagens que vão causar, são imagens que poderiam estar muito bem num filme de terror, porque é algo absolutamente assustador. Muitas pessoas pegam essas imagens que estão descritas, que nós lemos há pouco aqui, e dizem que isso tudo é figurado. E eu pergunto, dizer que isso aqui é figurado diminui o terror desta imagem? Não diminui em nada, muito pelo contrário. Se isto é figurado, significa então que não existe imagem para descrever o terror daquele dia. Então, se você quer ficar com uma coisa mais amena, fique com o literal. Porque se for para usar isso daqui como uma figura, então o que essa figura está nos ensinando? Eu diria para vocês que há vários ensinos aqui. O principal deles é que este é o último dia. E então nada precisa ficar em ordem mais. Sabe quando você vai fazer mudança de uma casa que vai ser destruída? Você não se preocupa em deixar a casa pintada, você não se preocupa em deixar a casa telhada, você não se preocupa em deixar a porta fechada, você não se preocupa em fechar a janela, você não se preocupa em limpar o chão, você não se preocupa com nada, porque aquilo vai ser destruído. E o cenário aqui é exatamente esse. Não há preocupação com este universo. Não precisa mais de leis físicas. Não precisa mais da gravidade. Não precisa mais de nenhuma lei atômica ou subatômica, porque tudo isso acabou. E então a descrição é a descrição de uma coisa absurda. Todo o universo é colocado em caos, porque chegou o dia do acerto de contas, o grande e terrível dia da ira do Senhor. E é interessante que isso daqui não é uma visão exclusiva de João. Como nós já vimos em outros textos, João vai simplesmente, através daquela visão, João vai simplesmente descrever de uma forma final tudo aquilo que já havia sido anunciado em toda a Escritura. Vejam só, esse texto fala sobre um grande terremoto, fala que o sol se tornou negro como um saco de crina, que eu já expliquei o que é para vocês, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos, e o céu se recolheu como um pergaminho que se enrola. Então todos os montes foram movidos do seu lugar. É a primeira vez que essa citação aparece na Bíblia? Não. Se você olhar lá em Ezequiel capítulo 38, versículo 19, o profeta diz: em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Terremotos no primeiro século era a coisa mais comum. A cidade de Filadélfia, onde estava a igreja, foi abalada por um terremoto. A cidade de Éfeso foi abalada no primeiro século por um terremoto. A cidade de Laodiceia foi abalada por um terremoto. E essas cidades do primeiro século, todas elas experimentaram. A maioria, naquela região da Palestina e da Ásia Menor, toda aquela região ali foi abalada por terremotos. Mas agora, a profecia que Ezequiel profere é a respeito de um grande terremoto. E o que João está falando é a respeito de um grande terremoto que abala toda a terra. Nós vamos também para a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 31, que diz: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Joel. Distância de pelo menos 600 anos entre a profecia dele e o que João está falando. Joel ainda, capítulo 2, versículo 10, e depois Isaías 13, 10, diante deles a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. Outro texto, Isaías 34, versículo 4, diz: as estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Outro texto ainda, agora no Novo Testamento, Mateus capítulo 24, versículo 29, e imediatamente após a tribulação daqueles dias, palavras de Jesus: o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados.
Isso que João está nos contando não é uma novidade dentro da Bíblia. Muito pelo contrário, desde o Antigo Testamento os profetas tinham avisado e estavam pregando e anunciando ao povo: vem aí um grande e terrível dia do Senhor. Este dia será absolutamente diferente. E os eventos desse dia deixam esta terra e este universo absolutamente imprestáveis para qualquer outra coisa. Depois desse dia, somente um novo céu e uma nova terra, porque tudo vai ser desfeito. Terremoto. O terremoto é fácil, as pessoas olham para cá e não tem problema com um terremoto global. Isso pode acontecer. Mas quando fala de o sol se tornar negro e se escurecer, quem pode escurecer o sol senão aquele que o pôs lá? Ontem nós estávamos assistindo um vídeo aqui na igreja sobre a teoria do design inteligente. Nós tínhamos um químico dando uma palestra e nós trouxemos o vídeo para que ela fosse apresentada aqui na igreja. E ele estava falando como que alguém pode imaginar que o universo foi formado a partir de uma geração espontânea ou de uma explosão. É impossível. Ele falou, por exemplo, uma estrela como o Sol. Sabe o que é uma estrela? Uma estrela é absolutamente o seguinte: gás hélio condensado. E fica queimando lá indefinidamente. A questão é, você já tentou espremer gás? Você já tentou juntar gás para ele ficar colado? Quem consegue colar partículas de gás? Quem pode fazer isso? E aí dentro da física existe uma explicação para isso. São flutuações de densidade. Daí o palestrante ele falou assim: vocês sabem o que significa flutuação de densidade? Ninguém sabe. Foi uma palavra inventada pela ciência para descrever aquilo que condensou o Sol. Mas ninguém sabe o que significa isso. É uma palavra inventada. É uma proposição irracional. Porque ninguém pode condensar gás, a não ser que tenha uma cápsula para fazer isso. Mas o Sol não está encapsulado em nada. E então sabe qual é a resposta para o que está sendo dito aqui? É que a mesma mão que juntou esse sol é a mão que vai apagá-lo. E vai apagá-lo no último e terrível dia do Senhor, para que os homens todos saibam que Deus é real. Aquilo que a humanidade negou durante milhares de anos, ela não poderá negar neste último dia. É isso que Deus está mostrando para João. João, você está ansioso, aflito, angustiado, porque muitos não creem. Vai chegar o dia e eles vão crer. Porque um grande terremoto abalará essa terra. O sol ficará negro como um saco de crina. A lua vai ficar vermelha, porque não tem o que a ilumina. Ela ficará absolutamente como um sangue. E mais do que isso, aí ele vai descrever que haverá uma turbulência em todo o universo, e diz que as estrelas cairão do céu. E é óbvio que essa linguagem aqui, ela está acomodada ao conhecimento do primeiro século, especialmente ao conhecimento de um pescador que tem que escrever o que ele está vendo. E quando a gente olha para o céu e vê aquelas estrelas, que a gente chama de estrelas caindo, mas são pequenos meteoros cruzando ou passando pela nossa atmosfera, ou passando pelo céu, a gente fala, a estrela caiu, e algumas crianças até acreditam que a estrela cai aqui na terra. É essa linguagem que ele está usando. Para quem olha o céu, a abóbada celeste, quando vê uma estrela caindo, ela vai cair aonde? Ela vai cair no limiar do que você consegue enxergar das redondezas da terra. A impressão é que ela está caindo na terra. É isso que João está dizendo. Ele não está cientificamente falando que uma estrela cai na terra, porque a estrela é muito maior. São milhões de vezes maiores do que a própria terra, e estão a bilhões de anos-luz da terra. O que João está dizendo é que Deus vai limpar o firmamento. É isso que ele está dizendo. Aquilo que era inimaginável, que era alguma coisa ou alguma condição natural no universo, fazer com que as estrelas se movessem do seu lugar, Deus fará isso, para colocar terror sobre os homens, especialmente sobre os homens tão informados, tão cientificados, que sabem que estrelas não caem do céu. É para esse povo que estrelas caírem do céu causa terror. Talvez isso não causasse terror no primeiro século, mas hoje causa. Porque nós temos conhecimento científico suficiente para saber que isso é impossível, pelo menos naturalmente. E então é isso que João está dizendo. E por fim, este firmamento que nós conhecemos, azulzinho, tudo bonito, tudo cheio de nuvem, tudo emocionantemente lindo. Olha o que Deus vai fazer com isso.
Deus vai, como quem encerra uma peça de teatro e puxa as cortinas, Deus vai fazer isso, Deus vai abrir este céu de lado a lado e vai enrolá-lo como um pergaminho. Em outras palavras, o que João está dizendo é que isso que nós enxergamos vai acabar tudo. E Deus não vai respeitar nenhum tipo de lei da física para fazer isso. Ele que criou com uma palavra do seu poder, Ele vai desfazer com o seu poder. E então, o que vai acontecer com as pessoas que estiverem sobre esta terra? O medo, o terror vai recair de tal maneira sobre elas. Por quê? Porque descobriram que Deus existe? Não. Porque ao descobrirem e serem absolutamente convencidos de que Deus existe, eles enxergarão a pior face que alguém quer conhecer de Deus. Eles enxergarão a face de um Deus irado. E então sabe o que eles vão desejar? Eles vão desejar a morte, mas isso não lhes será dado. Eles terão que encarar a ira de Deus. O texto diz que eles vão fugir para cavernas, para os penhascos, e vão orar não a Deus. Eles vão pedir a pedras, a penhascos, que se joguem sobre eles, que caiam sobre eles e os escondam da presença de Deus. O que o pecado fez com o homem sempre foi isso, desde o princípio. Quando os nossos pais lá no Éden pecaram, o que eles fizeram quando Deus veio os procurar? Eles fugiram. Agora, nesse dia aqui, Deus não vai chegar. Adão, onde você está? Deus vai vir quebrando, numa linguagem bem nossa, Deus vai vir quebrando tudo. E quem pode desenrolar o céu? Quem pode jogar as estrelas lá do alto? Quem pode fazer tremer toda a terra? Quem pode apagar o sol? Não vai ser engambelado pelas nossas desculpas. Nesse dia, aqueles que não creram em Deus vão se dobrar com terror diante dele. Quando João nos dá esta visão, João está dizendo o quê? Ele está dizendo: o juízo final é inevitável, ele é certo. O sexto selo da história escrita por Deus e a história feita acontecer por Cristo, o sexto selo dessa história é um grande e terrível juízo sobre toda a terra. Neste juízo, o próprio universo será completamente abalado. Os homens vão entrar em profundo desespero. Chegou o fim. O fim que todo mundo achava que seria daqui bilhões de anos. Chegou. E então, diante deste grande terror, eles buscarão a morte. Vão tentar se esconder da ira do Cordeiro. Mas eles não vão conseguir. O aspecto mais terrível do pecado é que ele torna o homem um fugitivo de Deus. Só que como o homem não enxerga Deus em lugar nenhum aqui na terra, o homem sem Deus, ele vive à vontade. Mas no dia em que Deus estampar a sua face irada contra os homens, eles não terão para onde fugir. Eles tentarão, mas não terão. Por isso Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Nesse dia, nós, os que estivermos vivos, a Bíblia diz que nós saltaremos como bois selvagens, de júbilo e alegria por ver o Cordeiro. Mas aqueles que não creem fugirão e pedirão que os penhascos caiam sobre si. Um dia que tem cheiro de vida para uns, mas tem cheiro de morte para outros. A pergunta é: como esse dia será para mim? Eu sei que nesta manhã nós estamos aqui reunidos e quem vem numa escola dominical num domingo é alguém que tem um coração convertido. Difícil que alguém que não tem um coração convertido venha à escola dominical. Por isso que a igreja ela é pequena de manhã. Porque a escola dominical é coisa para crente, convertido. Mas nós temos o dever de anunciar esta mensagem para os outros. É dever nosso. É dever nosso. Por quê? Porque apesar de toda a maldade e incredulidade do ser humano, o que está preparado é tão terrível que nós, pela unidade da raça que nós temos, nós não queremos isso nem para o nosso pior inimigo. Por isso que é dever nosso pregar o Evangelho. Você tem amigos? Você conversa com amigos? Você tem aqueles grupos do WhatsApp com muitos amigos? Você precisa contar isso para eles. Você precisa contar para eles. Nós precisamos contar.
Nós precisamos fazer aquilo que Isaías 52 diz: quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós precisamos falar para eles. Há uma boa notícia para aqueles que quiserem. Cristo Jesus é o Salvador, e Ele é quem nos livra do que está preparado para o último dia. Mas aqueles que não souberem, ou que simplesmente se recusarem, terão que encarar o juízo e a ira de Deus. Nós aplicamos isso à nossa vida dizendo o seguinte: o juízo de Deus está próximo. Os nossos dias mostram isso. Sempre houve guerra, sempre houve perseguição aos crentes, mas as coisas estão se avolumando demais. E a gente fica naquele misto de tristeza e de alegria quando isso tudo acontece. Eu não sei como como nós deveríamos nos sentir. Porque a hora da alegria de saber que a vinda do Senhor está próxima, a hora da tristeza de saber e de ver o que tem sido feito contra cristãos ao redor do mundo. E o que a Bíblia nos ensina é que tudo o que aconteceu até hoje é pouco perto do que está preparado para os últimos dias, para a grande tribulação dos últimos dias, os dias que vão anteceder a volta de Cristo. Nesses dias nós devemos urgentemente acelerar a nossa missão de evangelização do mundo. Nós devemos proclamar com todo vigor a misericórdia, o perdão e a graça do Senhor, antes que seja tarde demais, antes que venha a noite final sobre toda a terra. Você e eu, nenhum de nós está disposto a passar por perseguições, mas a Bíblia diz que nós teremos que passar. Pobreza, espada, fome, a própria morte. Quem pode nos capacitar para isso? Cristo. Eu posso ter 50 anos de igreja, mas se Cristo não encher o meu coração de coragem e de intrepidez, eu não terei como enfrentar as perseguições que a Bíblia diz que estão preparadas para aqueles dias que antecedem a volta do Cordeiro. Que nós possamos todos os dias buscar mais a Deus. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos nos desapegar dos nossos bens. Jesus, lá em Mateus 24, já falou sobre isso. Quando o iníquo aparecer, fujam. Deixa a tua casa, deixa as tuas coisas, as tuas propriedades e fujam. E eu tenho muito temor do que esse texto diz, porque infelizmente nós estamos vivendo cada vez mais apegados às nossas coisas. E infelizmente muita gente vai negociar o nome de Cristo para não perder coisas. Aliás, isso já está acontecendo hoje. O nome de Cristo é o maior tesouro. O salmista diz que bem ou que tesouro eu tenho eu aqui na terra? Nenhum. E que tesouro eu tenho no céu, senão a ti somente, Jesus. Esse é o nosso tesouro. Que nós estejamos preparados, orando ao Senhor, que Ele nos ajude a nos desapegar das coisas. E as pessoas? E as pessoas? Os países que já foram alvo de grande perseguição ao cristianismo, uma das práticas mais comuns dentro deste ambiente de perseguição é usar a própria família para fazer com que crentes neguem o nome de Cristo. Será que nós estamos preparados para isso? Preparados? Tem um texto do John Piper, se vocês puderem acessar na internet, é muito interessante. O texto fala: se você está preparado para enterrar os teus filhos. Que um ambiente de perseguição. Eu contei aqui para vocês uma vez a história de Richard Urbrandt, um missionário debaixo da cortina vermelha, e ele corajosamente teve que enfrentar essa situação, onde os soldados pegaram o seu filho e a sua esposa, apontaram uma arma para a cabeça deles e falaram: olha, se você não negar, aliás, se você não contar onde está a igreja que é perseguida, a igreja escondida, a igreja secreta, nos dar os endereços, nós vamos matar o seu filho e a sua mulher. Conte onde são as igrejas, negue a Jesus e nós pouparemos a vida deles. E então ele não aguentou e ele estava para contar, e o filho dele então diz: eu suporto morrer por causa do nome de Jesus, mas eu não suporto viver com a apostasia ou com a covardia do meu pai. E então o pai dele disse: então eu não vou contar. E então eles tiraram a vida do filho e da mãe.
Aliás, eles os fizeram cavar a própria cova, colocaram os dois lá dentro e usaram o próprio pai para jogar a terra sobre eles. Quem consegue atravessar isso? Somente quem está absolutamente cheio de Cristo, porque é Cristo que nos capacita a isso. Este é o retrato do fim. Para João não era novidade, porque ele estava dentro deste ambiente. Para nós é novidade, porque nós não estamos. Mas esse retrato não é um retrato para João e para a Palestina. Esta visão que João teve é a visão de toda a história. Significa que, se Deus não nos recolher antes, nós vamos passar por isso. Então a minha oração, irmãos, nesta manhã, junto com vocês, é que Deus nos ajude a levar mais a sério, porque nós estamos brincando de ser crente. É muito confortável, muito cômodo para nós. Nós vamos para a nossa casa, trabalhamos, assistimos televisão, lemos revista, lemos livros, temos amigos, praticamos esporte, tudo com muita liberdade. Nós nem colocamos urgência na proclamação do Evangelho e nem nos preparamos para enfrentar o pior. E eu temo que a igreja que mal consegue vir a uma escola dominical num domingo porque tem que acordar um pouquinho mais cedo no dia do descanso, eu temo que essa igreja não está preparada para encarar esse tipo de perseguição que já está profetizada e anunciada a respeito dos últimos dias, que já aconteceu em alguns momentos na história. Então que nós tenhamos diante de Deus uma postura diferente como filhos de Deus. O dia do Senhor será dia de luz ou dia de trevas para você? Essa é a minha pergunta final. O dia do Senhor será dia de luz ou dia de trevas para você? Eu queria nesse momento encerrar pensando nisso. Queria que você orasse pensando nisso. Depois nós vamos cantar mais uma vez aquele hino que nós aprendemos hoje. Mas eu queria que você pensasse nisso. Nós estamos correndo um sério risco de simplesmente estarmos vivendo um faz de conta. Mas essa visão de João, ela é uma visão que traz conforto para uns, mas traz terror para outros. E a maneira de saber quem eu sou diante de Deus é exatamente medir que tipo de reação esta visão produz no meu coração. E isso eu não posso fazer por nenhum de vocês, eu só posso fazer por mim. Mas se hoje você sentir que realmente este dia e tudo que nós lemos causa arrepios e terror em você, talvez seja o momento de você, diante de Deus, reconhecer que você realmente precisa dele, precisa que ele invada o seu coração, que ele quebre as portas, que ele penetre em seu coração. Precisa de uma rendição sincera. Abrir o coração para Deus não é fazer um convite, Senhor, vem aqui. Abrir o coração para Deus é se render diante de Deus. É com grande alegria e com grande gratidão dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor está batendo aqui nesse peito, porque o Senhor não é obrigado a fazer isso. E esse peito é um peito tão duro, é um coração tão duro, que a não ser que o Senhor quebre ele, não tem jeito do Senhor entrar. Mas hoje, sinceramente, tudo que eu ouvi me trouxe terror, mas eu não quero, eu quero ter a reação da igreja verdadeira. Na igreja verdadeira, tudo isso que nós ouvimos traz paz e alegria por sabermos que o Senhor tem o dia da vitória preparada e absolutamente escrito na história. Eu não preciso ter medo. Senhor nosso Deus, nos ajude, ó Pai, a aplicar esta palavra à nossa vida, ao nosso coração. Que o Senhor nos permita, Deus, entender os caminhos do Senhor, daquilo que o Senhor revelou, porque a mente do Senhor é insondável. Mas daquilo que o Senhor revelou, que nós consigamos, ó Deus, discernir os tempos, discernir os espíritos, entender o que está acontecendo ao nosso redor. E que assim, ó Deus, fazendo uma leitura correta da história, só com as lentes da Tua Palavra, nós possamos, ó Deus, buscar no Senhor o preparo que humanamente nós jamais podemos alcançar, mas só o Senhor pode dar-nos, ó Deus, o preparo para enfrentar estes dias difíceis, com os olhos lançados aos céus, às mãos do Teu Filho Jesus, o Cordeiro que governa a história,
nós possamos andar confiantes, ó Deus, nestes dias, mesmo que em face à perseguição, o nosso coração esteja absolutamente alicerçado e ancorado em Cristo, para que nós não cedamos às tentações, às insinuações, às tribulações e às perseguições deste mundo, mas que sejamos sempre, ó Deus, uma voz aberta, disposta, com força e vigor, a proclamar e a declarar que o nome do Senhor Jesus é o nome sobre todo nome, a qual todo ser vivo deve glória, e que pode trazer, pela graça e a misericórdia, salvação àqueles que creem. Que assim, ó Deus, os nossos lábios sejam rápidos, sejam ligeiros para proclamar o Evangelho a todos que nós conhecemos enquanto é tempo. Que assim, ó Deus, o Senhor nos mova como igreja a cumprir o supremo propósito que o Senhor nos deu, de viver para a Tua glória e anunciar a este mundo que existe um Deus verdadeiro, e esse Deus que é verdadeiro e real, hoje está oferecendo graça, mas chegará o dia em que Ele virá com juízo e com ira sobre toda esta terra. Que o Senhor nos permita, ó Pai, ver muitos entes queridos e amigos se rendendo a Cristo Jesus enquanto é tempo. Dá-nos, ó Deus, esse desejo, dá-nos, ó Deus, essa expectativa, dá-nos, ó Deus, esse movimento como igreja, que a gente saia do comodismo e do conformismo e entenda, ó Deus, que a missão de evangelização, ela é urgente, ó Pai, e que o fato de sermos cristãos não nos dê a falsa ideia de que estamos livres de problemas. Muito pelo contrário, que o Senhor nos faça lembrar que é exatamente por causa da fé que os piores e os mais difíceis problemas foram vividos sobre essa terra por aqueles que confessam o nome de Cristo. Que assim, ó Deus, nós estejamos preparados em nome de Jesus. Amém.